Saudações, meus caros! Chegamos na quarta etapa do nosso mini curso para a criação de brinquedos pedagógicos, em que o objetivo é ajudar vocês a pensar na criação dos seus próprios jogos ou brinquedos pedagógicos. Então, nessa etapa, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns jogos que eu criei. Então, a ideia aqui não é explorar para vocês assim tudo que eu criei, todas as regras, a mecânica, tudo direitinho como funciona, mas o que eu quero apresentar para vocês aqui foram os caminhos que me levaram para essas diferentes produções, para que vocês consigam ter inspirações variadas. Então, o primeiro jogo que eu quero apresentar para vocês é o jogo, inclusive, que está aqui no plano de fundo das diferentes telas aqui, até dos outros vídeos, que é o jogo que eu batizei como Odisseias. Eu queria fazer um jogo que apresentasse para os jogadores, que resumissem diferentes aspectos da mitologia grega. E eu fiz esse trabalho com os alunos do sexto ano, na minha aula de História no Colégio de Aplicação da URGS, depois que nós lemos e fizemos um debate, uma reflexão sobre a obra Odisseia, numa versão infanto-juvenil, é claro. E depois que os alunos leram aquela obra, eu queria trazer para eles essa reflexão, eu queria estimular um pouco mais a imaginação deles, para que eles pudessem se apropriar, que eles pudessem pensar melhor naquele ambiente, naquele cenário da Grécia Antiga apresentada pelo Homero. Então, logo depois dessa leitura, os alunos fizeram as suas peças, os seus heróis. Foi o momento que eles puderam criar personagens que poderiam ter participado ou da Guerra de Troia, na parte da Ilíada, ou que passassem por algo parecido com a viagem de Odisseu dentro da Odisseia. Então, os alunos criaram essas peças, eles criaram os seus próprios peões que eles utilizam no jogo. E como eu fiz isso? Eu pensei realmente na ideia de que os alunos seguissem as suas odisseias, daí o nome do jogo. Inspirado então na história de Odisseu, em que ele estava voltando da Guerra de Troia, voltando para sua casa em Ítaca, e foi impedido pelos deuses por várias situações diferentes para chegar até a sua casa e passa por diferentes aventuras. Eu pensei nessa mesma lógica para propor para os estudantes. Então, o cenário do jogo é a região do Mediterrâneo, onde a gente tem a Grécia Antiga, onde Odisseu teria passado boa parte das suas aventuras, e dessa forma eu coloquei várias missões ao longo daquele cenário, em que os jogadores teriam que viajar para completar essas três missões atribuídas por Zeus, para que eles então pudessem receber o direito de voltar para sua casa. Nesse sentido, então, eu me apropriei da base do começo da aventura do Odisseu, que são todas as confusões que levam ele a ter que provar o seu valor diante dos deuses para que ele voltasse para casa. E coloquei essas missões então. É um jogo com uma mecânica de exploração, os jogadores têm que viajar por aquele mundo para investigar o que está acontecendo, para encontrar os seus desafios colocados nas missões, mas também é um jogo com uma mecânica de competição, porque há diferentes elementos, diferentes regras que eu coloquei para que os jogadores interferissem um no caminho do outro, para que as competições ficassem mais fortes. Então, há formas que eu coloquei no jogo para que o jogador pudesse atrapalhar os caminhos do outro. Com essas imagens aqui fica mais claro a proposta. Esse aqui é a região do mar Mediterrâneo, como eu falei anteriormente, e essas imagens que eu coloquei aqui em volta desse mapa que eu mandei imprimir de uma forma muito simples, eu simplesmente peguei esse mapa da internet, pesquisei quais foram alguns dos lugares onde Odisseu teria encontrado alguns desses monstros, seres mitológicos que aparecem na Odisseia, ou mesmo alguns seres mitológicos que aparecem em outros mitos gregos. Fui pesquisando mais ou menos onde essas criaturas apareceriam, esses desafios apareceriam, e coloquei eles no mapa. Então, as situações em que os jogadores precisam
chegar até o oráculo de Delfos, que eles devem enfrentar o gigante Polifemo, a Arpias, a Medusa, enfim, diferentes situações, diferentes combates que eram decididos pelo dado, e assim os jogadores passavam por diferentes missões. O próximo exemplo foi um jogo que eu criei para o nono ano do ensino fundamental, quando eu estava trabalhando a questão do café, a importância desse produto e dos cafeicultores no Brasil, principalmente na Primeira República. Nesse momento inicial da República no Brasil, em que as forças agrárias controlavam a política, mas ao mesmo tempo elas começaram a se ligar um pouco com a dinâmica das cidades, com o desenvolvimento urbano, questão do comércio, das primeiras indústrias. Junto com isso, eu trouxe alguns aspectos voltados para o mercado do café, em que os jogadores tinham um momento em que eles poderiam vender o café no mercado do jogo e quanto mais café tivesse disponível para venda no mercado, menos eles lucrariam com o café. Então, a base do jogo foi simular situações da política, da economia e da sociedade daquele momento. Então, nesse trabalho me envolveu algumas pesquisas para isso e eu acho que a mecânica eu vou conseguir explicar um pouco melhor com as imagens a seguir. Como vocês podem ver, esse jogo aqui é um pouco mais complexo que o anterior. Ele envolve diferentes elementos, então vou tentar explicar por aqui. Esse tabuleiro central, essa folha central que eu coloquei aqui, representava a cidade onde, a partir do porto, os jogadores iriam vender o café, então a quantidade de café que eles tinham. E esse café era produzido então nas fazendas. Então os jogadores tinham aqui 4 espaços de plantação com 4 números diferentes. No começo de cada rodada, cada jogador jogava os dados e toda vez que caía um número da tua plantação, tu ia lá e colhia um café, que eram esses feijões que estavam aqui. Tinha essa dinâmica de produção e administração de recursos, no caso aqui o café, que em cada rodada esse café então era colocado aqui no porto da cidade e se transformava em dinheiro. No caso aqui eu peguei as cédulas que eu tinha do Banco Imobiliário, comprei algumas cédulas de brincadeira de alguns jogos bem simplesinhos que tem lojas clássicas de 1,99 basicamente, e coloquei esse dinheiro aqui à disposição dos alunos. E nesse espaço da cidade aqui, os jogadores também poderiam investir na construção de lojas, de fábricas, poderiam investir em situações políticas, por exemplo, que eles poderiam colocar o seu dinheiro para comprar favores de políticos. Eles poderiam também investir na formação, na educação, que era um outro ponto importante daquele momento em que os filhos de vários grandes coronéis cafeicultores se voltavam para a formação em direito, por exemplo, para conseguir mais espaço dentro da disputa política, dentro de vários aspectos sociais que envolviam o poder desses cafeicultores. Então, esse jogo aqui ele foi bastante complexo para realmente mostrar para os alunos a complexidade daquele período histórico. Não era simplesmente uma questão de produção de café e vamos vender e vamos ganhar dinheiro. Não. O que eu queria mostrar para os alunos era que essas relações políticas entre os cafeicultores, a relação com as cidades, o desenvolvimento das cidades até, foi algo bastante complexo. Por fim, eu trago aqui um jogo que eu criei baseado no Jogo da Vida. Um jogo de trilha em que eu queria realmente me aproveitar dessa ideia que eu gosto muito do Jogo da Vida, que é trazer elementos da vida cotidiana. Eu queria que os meus estudantes eles pudessem pensar como seria o cotidiano de diferentes pessoas que viveram na Idade Moderna. Então eu não queria que eles pensassem no Leonardo da Vinci, no Lutero, em grandes personalidades daquele período. Mas eu queria que eles pensassem como poderia ser a vida de diferentes pessoas naquele momento. Nesse sentido, para mim, o jogo da vida se tornou assim a base ideal para poder pensar nessas coisas. Mas o grande problema é que o jogo da vida, ele é algo moderno, ele é algo do período contemporâneo que nós vivemos.
E no nosso período, o que move muitas vezes a ideia de sucesso das pessoas é o dinheiro. Então, existia um único recurso, uma única forma de contar pontos no jogo da vida, que é o quanto de dinheiro tu tem. Mas não tem como a gente levar essa ideia para a Idade Moderna, porque um artista, dentro daquele período, por exemplo, o mais importante para ele não era dinheiro, mas era o reconhecimento que ele tinha dentro daquela sociedade. Então, eu fui pensando em diferentes situações, em diferentes trilhas, em diferentes modelos de vida que cada uma daquelas pessoas pudessem seguir. Nessa forma, então, eu cheguei a 4 ocupações diferentes que seriam possíveis no jogo, que deram origem a 4 trilhas diferentes. Então, os jogadores poderiam ser artistas, cientistas, comerciantes ou pessoas voltadas para a religião dentro daquela sociedade. Para deixar o jogo mais interessante, eu coloquei nas casas que envolviam essas trilhas eventos gerais que poderiam afetar a vida de todas as pessoas que viviam na Idade Moderna, tendo como grande exemplo a questão da Reforma Protestante, em que os jogadores são colocados ali com a possibilidade de escolher uma religião, se eles seriam protestantes ou continuariam sendo católicos dentro daquele contexto, que, enfim, eram as opções principais de religião dentro da sociedade da Idade Moderna na Europa, né? E outras situações gerais, como, por exemplo, a chegada dos europeus na América, algo que vai ter um impacto na mentalidade das pessoas na Europa durante a Idade Moderna. E outras situações específicas que envolveriam a vida de cada uma dessas ocupações. Um artista conseguiu um patrocínio de um burguês famoso. Um cientista, por exemplo, vai desenvolver um perfume novo. E o comerciante que está ali no jogo, ele pode ajudar aquele cientista a vender essa nova invenção, enfim. Eu coloquei também diferentes interações entre essas ocupações para justamente dar um espaço para que os jogadores tivessem ideias de escolha, de interação dentro do jogo. Algo que às vezes falha no clássico jogo da vida. Com essas imagens aqui, vocês podem ter uma ideia um pouco mais clara. Aqui nessa imagem, aqui nesse tabuleiro em amarelo, nessa parte lá de cima, tinham umas 4, 5 casas iniciais que todos deveriam percorrer. E quando eles tivessem para terminar aquele percurso, eles iriam definir então qual dos 4 caminhos, qual das 4 ocupações eles seguiriam. Cada ocupação tem uma cor específica, que vão ter as cartas de acontecimento específicos aqui, vão ter as suas moedas, os seus pontos de vitória específicos, que vão ser ouro, vai ser reconhecimento, vai ser pontos de seguidores, enfim, dependendo de cada ocupação. E vão ter espaços também para acontecimentos gerais, como eu comentei anteriormente. Então, essa ideia aqui foi muito simples. A parte mais trabalhosa para mim foi justamente pensar esses diferentes acontecimentos envolvendo essas 4 ocupações aqui. Como vocês puderam ver, eu planejei o tabuleiro, mas foram os alunos que fizeram aqui de forma diferente, colocando desenhos que representassem esse momento da Idade Moderna e tal. Então foi algo que realmente envolveu bastante os alunos, eles puderam se colocar realmente no lugar dessas pessoas que viveram na Idade Moderna. Bom, pessoal, então eu quis trazer aqui alguns exemplos de jogos que eu criei, tentei explicar um pouco de como eu cheguei a essas criações, quais foram as minhas motivações, as minhas inspirações para chegar nessas criações, enfim. Espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo, nosso último vídeo, em que eu vou explicar um pouco sobre as formas de apresentar esses jogos para o nosso público. Bom, até o próximo vídeo. Abraço!